Olá, pessoal, tudo bem? Falaremos hoje um pouquinho sobre variação linguística. Então, você sabe o que é variação linguística? Olha essa bocona aí, ó, essa bocarra, na verdade, né? Com a língua para fora, né? E nada mais é representando o nosso país, a nossa língua oficial, que é a língua portuguesa. E eu trouxe para vocês o nosso mapa, né? Em forma da nossa bandeira aí, com as cores do nosso bandeira. O território brasileiro, gente, ele tem uma característica principal que é a sua extensão, né? Ele é considerado o quinto maior país existente. E diante desse fato, não é de se estranhar que haja uma grande diversidade. Vejam aí que eu trouxe esse outro mapinha também, já mostrando essa diversidade, que não é presente só no nosso país, ela é presente no mundo. E isso não se dá apenas no estereótipo, no jeito de vestir, na culinária, ela ocorre também na língua. Pois vocês se recordam que eu disse para vocês que a língua ela é viva e dinâmica. E se ela é viva e dinâmica, ela vai sofrer variações de acordo com as características sociais, regionais, faixa etária, estilística e cultural de cada falante. Isso é um fato. Então, variedades linguísticas são as variedades formadas pelas diferenças que se manifestam no vocabulário, na pronúncia, na maneira como combinamos as palavras e etc., e que estão relacionadas à faixa etária dos falantes, aos grupos sociais que eles pertencem. Vejam aí, ó, o balãozinho da nossa língua portuguesa no nosso país, em diferentes pessoas, em diferentes grupos, né? Quais são os tipos de variações? Nós temos aí, ó, variação sociocultural. E quais são os aspectos? Idade, sexo, nível de escolaridade, condições econômicas do falante, grupo social do qual ele faz parte. Temos a variação geográfica, né, que tem a ver com a região em que o falante vive. A variação histórica está relacionada com o tempo, a época. Variação situacional, ou seja, situações específicas em que vão exigir um determinado uso de linguagem, seja ela da norma padrão ou não padrão. Olha aí, então vamos nos especificar um pouquinho. Primeiro, variação sociocultural. Vejam aí, ó, a menininha tremendamente apaixonada, né, quando vê o rapaz lindo, maravilhoso. Só que quando ele abre a boca, o encanto se quebra. Se quebra porque ela priorizou a questão do jeito dele falar. Existe uma diferença. Provavelmente ela é uma pessoa exigente em relação à língua. Quer uma pessoa que fale de acordo com a norma padrão, o que não é o caso desse rapaz. Olha aí, ó. Oi, tem problema de nós bater um papo? E ela faz o quê, ó? Dá no pé, né? Outra aí diferença, a tirinha do Chico Bento e da professora. Chico Bento, ele é da zona rural. A professora, apesar de estar na zona rural, ela teve acesso à norma padrão, ela estudou, né, fez graduação, pós-graduação. Então, há uma dificuldade, há uma diferença no jeito de falar, certo? Vejam aí, eu trouxe para vocês também uma historinha que eu vou deixar para que vocês leiam, mas é entre um capial, né, uma pessoa que mora no interior, e um engenheiro que foi abrir estradas, avenidas. Todos dois têm um jeito diferente de se falar, né? A variação geográfica é aquela que tem a ver com a região em que cada falante mora. Olha aí o cartoon, vejam aí o outro exemplo que eu trouxe para vocês, né, das falas, ó, guri, mano, oxente, abestalhado, ai. Aqui no Espírito Santo, qual é a nossa marca, a palavra que marca uma característica nossa no jeito de falar? É o pocô. Bateu um carro, pocô. Arrebentou o chinelo, pocou o chinelo.
Então, é muito comum, é muito peculiar isso. Então, tem a ver com a região geográfica. E a variação histórica, né? Que é aquela que, com o passar dos tempos, a língua vai sofrendo alterações. Eu trouxe para vocês aí um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha e olha aí a tradução embaixo. Podem ver em cima como se escreve Senhor. Então, percebemos que a língua ela vai também sofrendo alterações de acordo com os períodos históricos. Você pode conversar com seu avô, quem ainda tem bisavô, bisavó, vocês podem conversar com eles também sobre essa mudança da língua e eu tenho certeza que eles trarão muitas informações para vocês. Olha aí outro exemplo de variação histórica, né? O jeito de escrever algumas palavras, farmácia com PH, né? Ó, proibido, proíbe o I aí, ó, com o H, né? Ó, reumatismo, o uso do H aí também. O você para nós hoje, que hoje já é o C e C, olha como ele era vossa mercê, vós mercê, mercê, ele foi sofrendo alterações. E a variação situacional, né? Tem aí o personagem, o advogado, que ele vai estar nos dois ambientes, mas o primeiro ambiente em que ele está exige uma formalidade, então ele vai usar a língua de acordo com a exigência do ambiente. No outro momento, ele já está com os amigos em um barzinho, o que não há necessidade dele usar uma língua tão elaborada. E aí nós temos a gíria, né? Que pode, olha, ó, pode parar de caô, tô muito bolada hoje. Então são palavras e expressões em que você é muito comum no grupo de adolescentes e de jovens. O jargão é algo específico do meio profissional, seja ele do campo médico, dos professores, né? Dos vendedores, dos taxistas. Cada grupo profissional tem os seus jargões, né? O médico aqui, se vocês olharem, vai dar notícia para o cara do que ele está tendo. E ele fica tão assustado achando que ele já está em fase terminal, quando na verdade ele tinha uma coisa muito simples. E a variedade padrão e não padrão, né, que eu já vim falando com vocês aí, a diferença básica de uma para a outra, né? Variedade padrão, ela tem uma maior preocupação com a pronúncia, enquanto a não padrão não está preocupada. A variedade padrão tem a predominância da forma nós. A informal, a não padrão, ela vai usar o agente, né? A norma padrão está preocupada com a concordância, né? Combinar sujeito, verbo com sujeito. Tem mais uniformidade no uso das pessoas do discurso. Enquanto a não padrão, ela não está preocupada com isso, com essas regras gramaticais. E aí, a padrão e a não padrão, nós vamos ter a linguagem formal e a informal. A linguagem formal, ela é usada na escrita em situações orais, como palestras, seminários, entrevistas de emprego, entre outras. Enquanto a informal, ela é usada na escrita também, mas em situações orais. Quando é informal na escrita? No uso do WhatsApp, né? No uso de redes sociais aí, em que não há essa preocupação. E quando você tem uma intimidade com seu interlocutor, porque caso você não tenha, você vai ter aquele cuidado em usar a linguagem, né? Olha um exemplo aí de linguagem formal e informal com imagens. Apesar do espaço da primeira imagem, eles não terem tanta formalidade, mas percebemos que o assunto requer formalidade. Então, eles vão estar usando uma linguagem mais elaborada, mais cautelosa. Enquanto na de baixo, você percebe um nível de intimidade, de aproximação entre os falantes. Então, essa linguagem ela vai ser mais informal. E aí, dentro dessa formalidade, informalidade, e aí, Mauricéia, eu tenho que falar todo o tempo de acordo com a norma padrão? Não. Você tem que estar preocupado, não é com certo e com errado, mas se é adequado ou não é adequado.
Eu volto lá naquela tirinha do advogado. Se ele conversasse com os amigos usando os termos técnicos que ele usou lá na audiência, ele estaria sendo inadequado. Então, nós temos que nos preocupar quando e onde, o momento. Eu posso usar a informalidade? Legal, eu vou usar a informalidade. Aqui, quando se exige a formalidade, então eu vou usar a formalidade da língua. E aí nós temos os fatores, né, que vão influenciar essa adequação. A relação do falante-ouvinte, né? Não se fala da mesma maneira com um amigo e com um estranho, isso é fato. Não se fala do mesmo modo com um adulto e com uma criança. Vamos prestar atenção na situação de comunicação. Não se fala da mesma maneira em uma situação formal e informal. Se você está apresentando um trabalho, você vai preocupar-se mais com a maneira de falar. O assunto, por exemplo, a morte de uma pessoa amiga requer uma linguagem mais cautelosa, mais preocupada, né? Diferente de você ficar zoando seu amigo com a derrota do time dele. O ambiente não se fala do mesmo jeito em um templo religioso e em uma festa com amigos. Já pensou se o padre for lá, o pastor, ficar usando palavras inadequadas como se ele estivesse numa festa? Não seria o ideal, né? E o efeito pretendido, quando você quer dar um elogio, quando você quer dar um agradecimento, quando você quer dar uma bronca. Então, a intencionalidade também é um fator que vai influenciar na adequação. Certo, pessoal? Então, agora é só estudar. Qualquer dúvida, estou aqui. Beijos e até a próxima.